povo santo, lindo e abençoado de Deus, estamos nós aqui de novo para nossa próxima aula. Vamos dar continuidade a 2 Samuel, do 13 ao 17, tá bom? Então, vamos embora para a aula. Você que não é inscrito já se inscreve no canal. Estou toda semana aqui subindo aula para vocês, são discipulados rápidos e dinâmicos desde o Antigo Testamento. Para quem não me conhece, meu nome é Maristela Coura. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Edifica a vida de alguém mandando esse vídeo, edifica a minha vida com a sua presença e vamos juntos para essa aula. Vamos embora. Então falamos na última aula que Davi ficou lá babando, chorando porque o neném morreu, e aí ele foi consolar Betseba, sua esposa, e aí Betseba já engravidou de Salomão também, né? Essas mulheres muito férteis, né? Muito férteis, já uma vez só já engravida, depois engravida de novo. Mas então ela engravidou de Salomão, e aí Deus amou muito Salomão e ele foi bem abençoado por Deus. Agora, um tempo depois, Davi tinha vários filhos com mulheres e concubinas. E Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, que era muito formosa. Na verdade, Absalão e Tamar eram muito bonitos. Eles não tinham defeito nem da planta do pé até o topo da cabeça. Se não foram os mais bonitos dos filhos de Davi. Eles eram muito bonitos. E Amon, que é um outro filho de Davi com uma outra mulher, amava demais Tamar, mas amava num ponto de que não era amor de irmão, era um amor de homem e de mulher. E aí ele ficava doente por conta disso, porque ele não via a oportunidade de tê-la como mulher dele. Ela era filha do pai dele, ela estava ali naquele meio, ela era virgem, ela era na dela, ela era engraçada, bonita, formosa, mas não tinha chance nenhuma dele conseguir nada com ela. Ela nunca deu oportunidade pra ele, nunca abriu brecha nenhuma pra entender nada de que queria se relacionar com ele. E Amon tinha um amigo, ele se chamava Jonadab. Jonadab era irmão de Davi. E eles andavam muito juntos. E Jonadab percebia que Amon ficava muito abatido, de dia e de noite, emagrecendo. E Jonadab falou: por que você é filho do rei, tá tão magro, tão desnutrido, de espinhela caída? E aí Amon falou pra ele: porque eu amo Tamar. E eu estou ficando doente porque eu não sei o que fazer. Eu não consigo pensar em nada, não consigo fazer nada, não consigo comer, só penso em Tamar. E aí Jonadab falou: mas Tamar é sua irmã, como é que vai fazer isso? E ele falou: não sei. Jonadab falou assim: tive uma ideia. Finge que você tá doente, pede pro seu pai Davi mandar Tamar pra fazer bolos pra você, pelas próprias mãos dela, pra você melhorar, porque você quer um cuidado de uma irmã, um carinho de uma irmã, e você ama muito Tamar como irmã, e você gostaria que ela fosse até a sua casa e fizesse um bolo. E aí Tamar foi até a casa de Amon e fez o que tinha combinado Jonadab. Fez um bolo com suas próprias mãos, amassou, colocou no fogo. Quando o bolo ficou pronto, Amon pediu para os seus servos saírem de lá, que queria ficar sozinho com a irmã, porque queria conversar com ela. Aí os servos saindo, Amon falou para ela: irmã, deite-se aqui comigo. E aí Tamar falou: não, de jeito nenhum, isso não pode acontecer, somos irmãos, eu sou virgem, se eu me deitar com você, eu vou ficar desprovida de marido, porque naquela época tinha que se casar virgem, né? Vou ficar desprovida de marido, o que vai ser de mim? Naquela época, as meninas que eram virgens, elas se vestiam com muitas roupas coloridas, então todas as meninas moças que se passavam na rua com roupas coloridas sabiam-se que elas eram virgens. E as mulheres já feitas, que não eram mais virgens, que se casavam, usavam roupa padrão, tudo da mesma cor. E aí ele falou assim pra ela: não, deite-se aqui comigo, eu quero que vocês deitem comigo agora. E aí ela falou assim: irmão, não seja louco, não faça isso à força, porque os homens de Israel não fazem isso à força. As mulheres aceitam se casar com eles por vontade. E aí Amon estuprou a irmã, né? Ele pegou ela à força, tirou ela a roupa dela à força e estuprou a sua irmã. E acabando o estupro, ficou cada um para um canto e ele começou a ofender ela, chamando ela de prostituta, falando um monte de coisas horrendas para ela. E ela falou assim: já não basta o que você fez comigo, você ainda vai ficar falando essas coisas horríveis. E ele falou: sai daqui, chamou um dos servos dele e falou: coloca ela lá fora, joga ela lá para fora. E meio que ficou com nojo dela do que aconteceu, sendo que foi ele que estuprou ela. E aí ela foi embora, ela rasgou suas vestes coloridas e foi embora chorando, muito abatida, clamando, chorando, falando com Deus, muito triste. E aí o seu irmão Absalão, vendo isso, falou assim: o que aconteceu, minha irmã? Você foi se encontrar com o nosso irmão Amon? Ela falou tudo pra ele que tinha acontecido. Absalão ficou furioso demais, queria matar Amon, mas não fez Amon saber que ele sabia. E foi até o seu pai Davi falar. Davi, sabendo disso,
Davi expulsou ele do arraial. Davi ficou muito furioso por conta disso, expulsou ele do arraial, deixou ele ficar ali morando nas redondezas como servo, mas dentro da sua casa ele não fazia mais parte. E eles viveram. Só que depois disso, Absalão ficou pensando dia e de noite como ele feriria a mão, ao ponto de tanto que ele feriu a irmã dele. E ele pensou assim: vou fazer uma festa aqui em casa, vou chamar meu pai e vou chamar meus irmãos. E aí, quando Absalão foi chamar o seu pai, Davi falou: não, meu filho, eu não vou não, porque para não ficar muito peso para você. Aí ele falou: então meus irmãos podem vir. Aí Davi liberou que os irmãos fossem, e foram todos eles festejar, beber, comemorar lá na casa de Absalão. E Absalão chamou 2 servos seus e falou: olha, quando o meu irmão Amon estiver bêbado, com o coração muito alegre, se divertindo e distraído, eu quero que vocês matem. E aí os servos temeram: mas a gente vai matar o filho do rei? E ele falou: não, pode matar e pode dizer que foi eu que mandei matar. E aí isso aconteceu, e quando os 2 servos mataram Amon na frente de todo mundo, enforcado, ele apertando o pescoço, estrangulando ele, os outros irmãos saíram correndo, desesperados, pegaram seus jumentos, saíram correndo dali, foi um tumulto, um furdunço. E aí Absalão fugiu. Absalão não foi se encontrar, não voltou mais pra lá e fugiu. Jonadab levando a notícia do que tinha acontecido. Davi temeu muito porque a fofoca chegou lá que todos os filhos tinham morrido. Absalão tinha matado todo mundo. Serial killer, né? Mas aí Jonadab falou: não, meu senhor, não foi todo mundo não foram todos os seus filhos não, foi apenas Amon. Absalão feriu Amon por conta do que aconteceu. E aí seus filhos chegando lá, chorando, gritando, berrando. Davi chorou, os servos choraram. Davi sempre chora, né? Davi sempre chora com todos os acontecimentos de tragédia. E aí Davi chorou, os servos choraram, e os filhos de Davi choraram, todos choraram. Eu fico rindo assim porque eu fico imaginando Davi com o coração que ele tinha, né? Devia morrer um cabrito, devia morrer um bezerro, e ele devia chorar, porque ele tinha compaixão, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Um coração com muita compaixão e muito amor, e que sentia muito, né? Pelas outras vidas. Então passaram-se 3 anos de Absalão longe, e Davi já sentia muita saudade de Absalão, porque já tinha passado, né, o sentimento de perda do filho Amon. E ele dia e noite pensava no seu filho Absalão, querendo que ele voltasse para casa. E aí ele pediu para Jonadab pegar o seu filho de volta. Olha, Jonadab, vai lá em Gessur e traz o meu filho Absalão de volta. E aí Joabe trouxe o seu filho Absalão pro mesmo arraial, só que o rei Davi falou: olha, traz Absalão para cá, mas eu não quero ver a face dele. Fala pro meu filho Absalão morar perto de mim, que eu quero saber que ele tá por aqui, mas eu não quero que ele venha até mim. Eu não quero que ele se dirija até mim. E assim ficaram 2 anos inteiros, Absalão sem olhar para o rosto do pai, né? E ele mandou chamar Joabe. Mandou chamar Joabe para dar recado pro rei. E ele mandando chamar Joabe, Joabe não foi a primeira vez. Mandou chamar Joabe a segunda vez, Joabe não foi de novo. Na terceira vez ele mandou chamar Joabe, Joabe não foi de novo. O que ele fez? Chamou os servos dele e falou assim para eles: queima toda a plantação de cevada de Joabe. Quero ver ele não vir aqui. E aí eles queimaram, e Joabe foi furioso lá em Absalão, falou: por que você mandou queimar a minha plantação de cevada? Aí Absalão falou: agora você veio, né? Mexi no que é seu, você veio. Eu quero que você mande um recado pro rei. E aí Joabe falou: tá bom, o que você quer que eu fale pro rei? E aí Absalão, chegando no rei Davi, se prostrou no chão, começou a chorar, começou a pedir perdão. E aí Davi deu um beijo na testa do seu filho e perdoou. E passando os dias, Absalão pegou suas carruagens, seus carros, seus cavalos, e aparelharam esses carros, esses cavalos na porta da entrada do rei. Então todo homem que ia até o rei falar com ele tinha que passar por Absalão. E a maioria das vezes Absalão falava para os homens: olha, o rei não tem condições de falar com você, ele está muito ocupado e ele não quer saber do seu problema. Mas eu consigo resolver para você. E aí ele meio que resolvia ali. E os homens iam gostando de lidar com Absalão, porque Absalão começava a fazer carinho nos homens, carinho no sentido assim, dava um beijo na testa, tinha compaixão, se ele estivesse carregando coisa pesada, Absalão ajudava a carregar, né? Era uma forma de demonstração de carinho, mas Absalão estava armando estratégia ali, fingindo ser bonzinho, fingindo amar o povo de Israel, querendo o trono do seu pai. Ele começou a levantar uma inveja, querendo o trono do pai, dizendo para eles: olha, o meu pai não consegue ver vocês, não consegue atender a sua demanda, mas se eu fosse rei, com certeza eu receberia vocês. E aí o povo começou a ficar a favor de Absalão. E aí quando Absalão fez 40 anos, isso foi acontecendo, quando Absalão fez 40 anos, Absalão chegou em Davi e falou assim: pai, me deixa ir para Hebrom, porque eu jurei que se você me recebesse de volta para o Senhor,
eu faria um sacrifício para ele, né? Voto com o Senhor. E Davi falou, vai em paz. Só que Absalão estava querendo ir para Hebron para juntar homens. Ele queria pegar alguns homens de Israel, mais um homem daqui, um homem dali, para fazer um exército contra o seu pai. Davi não sabia, mas lembra que eu falei na outra aula, nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Não, nada que se faça escondido que Deus não coloque para ser exposto. Então veio um servo de Davi correndo para ele, contou para ele, olha, Absalão está armando contra você, está armando contra o Senhor, e ele quer destruir toda a sua casa, ele quer tomar o seu reinado. E aí Davi, sabendo disso, pegou toda a sua família, pegou seus filhos, mulheres, servos, e fugiram dali, correram dali, deixaram 10 concubinas dele, ficaram para tomar conta da casa. E os filhos das concubinas também. E ele fugiu dali, né, temendo que Absalão chegasse do nada e fizesse covardia com toda a sua casa. E aí eles fugiram e todo mundo foi embora e todos começaram a chorar por conta disso. Davi estava com um pé descalço. Ele estava do jeito que estava. O mensageiro levou a mensagem para ele, ele saiu do jeito que estava, pegou todo mundo e foi embora. E estava descalço, estava com roupa simples, né? Não roupa de rei, e as mulheres chorando, as crianças chorando, eles andando, e aí Davi subindo os montes das oliveiras, descalço, chorava, colocou um pano na sua cabeça e clamava ao Senhor, desesperado. E assim, de novo Davi foi para fugir de Absalão, como ele fugia de Saul, só que dessa vez tinham mais filhos, mais mulheres, né? E aí eles foram pelejar para não morrerem na mão de Absalão pelo deserto, né? E acabamos por aqui. Na próxima aula, eu dou continuidade a essa fuga aí de Davi com a sua família, Absalão querendo matar o próprio pai, querendo matar todo mundo, porque a inveja subiu para sua cabeça, ele queria tomar o reinado do pai. Tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Edifica a vida de alguém, manda pra alguém, curte, comenta, compartilha. A sua opinião é muito importante. Se você acredita que dá pra melhorar, porque sempre dá pra melhorar, escreve aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante pra mim, tá? Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a sua casa, na sua vida. Que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, que você seja a conexão do céu, de Deus para a vida de outras pessoas e que Deus mande conexões para sua vida também, para vocês serem abençoados, para vivermos todos em unidade, na presença de Deus, que é o que importa, tá bom, gente? Um beijo grande, até a próxima aula, tenha uma semana abençoada.